Doutor, olha, mete ficha, doutor. Isso. Isso aí. Eu só vou... Bate a foto dele ali. Não, livro. Pilotando o negócio. Pilotando. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Juliano para a leitura de uma mensagem bíblica. Hino de vitória. Naquele dia o povo de Judá cantará este hino. A nossa cidade é forte. Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixe entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Deus, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme. As pessoas que confiam em Ti, confiam sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Amém. Ata da sessão ordinária, anterior, número 46, fica dispensada a leitura e considera-se devidamente apreciada e aprovada por acordo de lideranças. O vereador que deseja retirar a ata enviará à mesa declaração escrita nos termos 1º do artigo 63 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário, nos termos regimentais, a leitura do expediente do dia e das matérias recebidas. Ofícios enviados. Número 137 de 2017 para o prefeito Walter Marino Zimmermann. Cumprimentando cordialmente a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara de Vereadores de Barra Velha, através de seu presidente, em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convida o Poder Executivo de Barra Velha a apresentar em audiência pública, no dia 28 de setembro de 2017, às 16h30, no plenário Getúlio Bittencourt, na sede desse Poder Legislativo, o cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2017. Atenciosamente, vereador Maurício Simas, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Ofício número 138 de 2017 para prefeito Walter Marino Zimmermann. Em cumprimento à legislação em vigor, venho encaminhar a Vossa Excelência as matérias aprovadas e as indicações tramitadas em sessão ordinária do dia 19, a saber, projeto de lei complementar número 40 de 2017 do Executivo, requerimento número 47 de 2017 do vereador Tiago Pinheiro, requerimento número 61 de 2017 do vereador Marcel Berlim, indicação número 95 de 2017 do vereador Maurício Simas, indicação número 99 de 2017 dos vereadores Eduardo Pérez Tainha e Adailton Manuel Bernardina Nando. Indicação número 101 de 2017 dos vereadores Eduardo Pérez Tainha e Adailton Manuel Bernardina Nando. Indicação número 107 de 2017 do vereador Juliano Bernardes. Ofício número 139 de 2017 para ministro da Saúde, senhor Ricardo Barros, manifestando as nossas cordiais saudações e ao tempo em que estendemos efusivos cumprimentos pela feliz gestão à frente de tão importante Ministério do Governo Federal, vimos pleitear-lhe a sua preciosa atenção e deferência ao pleito a seguir. O pleito refere-se à dotação para aquisição de 2 ambulâncias de transporte tipo A, à Secretaria de Saúde e Saneamento do município de Barra Velha, Estado de Santa Catarina, para atendimentos de média e alta complexidade. A Secretaria de Saúde e Saneamento de Barra Velha vem apresentando sensíveis dificuldades nas transferências emergenciais de pacientes, bem como nos atendimentos de média e alta complexidade que necessitem deslocamentos para cidades próximas, por absoluta carência de ambulâncias de transporte tipo A.
atendendo ao que estabelece a portaria número 2214 de 2017 do Ministério da Saúde. Conforme dados estatísticos da referida secretaria, no período de janeiro a setembro do corrente ano, foram feitas mais de 6.000 transferências para as cidades de Balneário Camboriú, 51 km, Blumenau, 72 km, Campo Alegre, 106 km, Florianópolis, 131 km, Jaraguá do Sul, 59 km, Joinville, 50 km, Nova Trento, 111 km, Penha, 25 km, São Pedro de Alcântara, 136 km, Timbó, 95 km, Itajaí, 40 km, Campina Grande do Sul, no Paraná, 197 km, Curitiba, 140 km. O município possui área territorial de 140,351 km² e conta com a população fixa de 27.781 habitantes, segundo dados do IBGE 2016, chegando a 150.000 habitantes na temporada de verão. Cabe ressaltar que, consoante critério estabelecido em normativa, a referida pasta municipal se responsabiliza pelas despesas de custeio fixo e variável dos veículos a serem adquiridos, englobando as despesas administrativas referentes a impostos, emplacamento, documentação de veículos, seguro contra sinistro, sistema de gestão, recursos humanos, limpeza, rastreamento, custo por quilômetro quadrado e despesa de manutenção. Esperando merecer a sua elevada sensibilidade ao pleito, correspondendo aos anseios e necessidades da população barra-velhense, desde já expressamos o penhor dos nossos agradecimentos. Assina, vereador Jorge Mário Borghetti, com apoio dos demais vereadores. Matéria do Executivo, projeto de lei ordinária número 70/2017, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018 e da outras providências. Projeto de lei complementar número 41/2017, altera a lei complementar número 177, de 10 de setembro de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Barra Velha e prevê. Projeto de lei complementar número 42/2017, altera dispositivos da lei complementar número 160, de 4 de dezembro de 2013, Código Tributário Municipal, e da lei complementar número 24, de 19 de dezembro de 2003, e da outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações do vereador Jorge Mário Borghetti. Número 114/2017. Propõe indicação ao Poder Executivo para que seja incluída no programa de pavimentação de vias públicas a rua Eduardo da Silva Borba, no bairro Itajuba. Essa rua situa-se próximo ao número 1954 da Avenida Itajuba. Indicação número 115/2017 do vereador Jorge Borghetti. Propõe indicação ao Poder Executivo para que seja executada a pavimentação do trecho final da rua João Fernandes da Costa, no bairro Itajuba, de modo a eliminar os transtornos da poeira e da lama que a população vem enfrentando constantemente. Indicação número 119/2017 do vereador Jorge Borghetti. Propõe indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja efetuada a pavimentação da rua Germano Selke, no bairro Los Angeles. Indicação número 120/2017 do vereador Jorge Borghetti. Propõe indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja efetuada a pavimentação da rua Biguaçu, no bairro Itajuba, em seu segundo trecho de 400 metros, visto que os moradores vêm há tempo pleiteando tal melhoria. Do vereador Tiago Henrique Pinheiro. Indicação número 116/2017. Apresenta indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, junto ao setor competente, a emissão de projeto de lei que institui o Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção, conforme a redação proposta em anexo. Indicação número 117/2017 do vereador Tiago Pinheiro. Apresenta indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, junto ao setor competente, a emissão de projeto de lei que altera a lei complementar número 142, de 11 de janeiro de 2013, instituindo requisitos para o provimento em cargos públicos comissionados e da outras providências, conforme a redação proposta em anexo. Indicação número 118/2017 do vereador Tiago Pinheiro. Apresenta indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, junto ao setor competente, a emissão de projeto de lei que dispõe sobre o direito fundamental de acesso à informação, previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37
e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil, no âmbito do município de Barra Velha e da outras providências, conforme redação proposta em anexo. Indicação número 121/2017 do vereador Tiago Pinheiro. Propõe indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam realizados estudos visando a implantação de um semáforo sinaleiro no cruzamento entre a Avenida Governador Celso Ramos com a Rua Carlos Maia, considerando o fluxo intenso de veículos transitando na avenida, em especial no início e final da manhã e da tarde, causando enorme gargalo no referido cruzamento, motivada pelos veículos que diminuem a velocidade ou param na pista para acessar a Rua Carlos Maia e a Rua Paulo da Silveira, além do movimento inverso para acessar a Avenida Governador Celso Ramos. Ordem do dia. Requerimento número 64/2017 do vereador Maurício Simas, requer seja informado por que não está sendo cumprida a Lei número 52, de 11 de dezembro de 1997, que fixa preço mensal pela ocupação de espaço público por posteamento da rede de energia elétrica. Indicação número 75/2017 do vereador Jorge Borghetti. Requer ao chefe do Poder Executivo que determine junto ao setor competente aplicar as cláusulas contratuais, acionando legalmente a construtora responsável pela obra da UBS, Unidade Básica de Saúde, Manuel Miguel Pinheiro, cito a Rua Militino da Costa, no centro, no sentido de efetuar reparos na estrutura do prédio recém-construído, posto que, não obstante o pouco tempo de uso, já apresenta diversos problemas decorrentes de rachaduras, goteiras, vazamentos, os quais requerem o devido conserto no prazo contratual de garantia do imóvel. Indicação número 96/2017 do vereador Maurício Simas. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine junto ao setor competente sejam efetuadas obras de manutenção nas instalações da Unidade Básica de Saúde do bairro Rio Novo, com ampliação da estrutura e instalação de sistema de comunicação via telefone e rede de internet. Indicação número 97/2017 do vereador Maurício Simas. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine junto ao setor competente sejam efetuadas obras de manutenção na Escola Isolada Municipal José Miguel Zimmermann, no bairro Rio Novo. Indicação número 102/2017 dos vereadores Eduardo Pérez Tainha e Adailton Manuel Bernardina Nando. Indica ao Poder Executivo Municipal realizar a pavimentação da Rua Manuel Correia, localizada no bairro São Cristóvão. Indicação número 103/2017 dos vereadores Eduardo Pérez Tainha e Adailton Manuel Bernardina Nando. Indica ao Poder Executivo a pavimentação da Rua Francisco P. Correia, localizada no bairro São Cristóvão. Indicação número 104/2017 dos vereadores Eduardo Pérez Tainha e Adailton Manuel Bernardina Nando. Indica ao Poder Executivo Municipal a continuação da pavimentação da Rua José Alberto dos Santos, localizada no bairro São Cristóvão. Indicação número 108/2017 do vereador Jorge Borghetti. Propõe indicação ao Poder Executivo para que seja criada a Secretaria Regional em Itajuba, para atender o bairro Itajuba e região. Indicação número 109/2017 do vereador Jorge Borghetti. Propõe indicação ao Poder Executivo para que sejam feitos reparos na quadra de esportes da Escola Manuel Antônio de Freitas, no bairro Itajuba, visando facilitar o acesso dos alunos com deficiências físicas, visto que no local há muitos buracos, prejudicando a sua locomoção. Indicação número 111/2017 do vereador Maurício Simas. Propõe indicação ao Poder Executivo para que seja efetuada a reforma do muro do cemitério de Itajuba, tendo em vista que já caiu parcialmente em uma das laterais. Solicita também que seja feita uma limpeza e manutenção geral, descartando vasos com acúmulo de água e colocando placas de conscientização, visando evitar a proliferação de mosquitos, principalmente o mosquito da dengue. Indicação número 112/2017 do vereador Maurício Simas. Propõe indicação ao Poder Executivo para que seja efetuada a dragagem da entrada do canal da Barrinha do Rio Itajuba, tendo em vista que o mesmo já está assoreado, dificultando o fluxo das embarcações. Indicação número 113/2017 do vereador Maurício Simas. Propõe indicação ao Poder Executivo para que seja construído o molhe sul da Barrinha do Rio Itajuba. Agradecemos a presença do vereador Mirim João Vitor.
São essas matérias, senhor presidente. Justificativa. Justifico o não comparecimento do presidente desta Casa de Leis, em vista que o mesmo, em visitar nesta data a Assembleia Legislativa em Florianópolis, pegou um trânsito intenso com parada na saída da capital catarinense, não conseguindo chegar a tempo para abrir a presente sessão. Com fundamento no artigo 65 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, será concedida a palavra livre aos senhores vereadores. Juliano. Senhor presidente, uma boa noite. Senhores vereadores, todos que nos acompanham nessa noite aqui nessa casa, em especial meu amigo Roberto, e aqueles que nos acompanham pela internet. Tem uma propaganda aí na televisão. Essa propaganda ela diz, falando lá sobre uma determinada personagem, falando sobre inveja, ela diz assim, ó, eu não vou dizer que eu tenho inveja, mas também não direi que não tenho. E vendo algumas reportagens sobre a nossa Casan, né, temos aqui uma reportagem do dia 22 de agosto, uma outra reportagem do dia 21 de agosto, eu preciso admitir que dá um pouquinho aí de inveja, sim, dos municípios de Pissarras, municípios de Araquari, que estão bastante adiantados no assunto tratamento de esgoto sanitário. Por exemplo, Pissarras, a matéria que consta que a rede coletora já chega a 94%. Conforme relatório das obras executadas, mais de quase 34 mil metros de rede coletora já foram assentadas, sendo assim 94% no total. Araquari prossegue em ritmo acelerado as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Araquari, que já tem 90% dos trabalhos realizados. O investimento de 6,5 milhões viabilizados pelo PAC do governo federal em contrapartida com a Casan. E nós, onde estão os investimentos, aonde que está a questão do esgoto sanitário em Barra Velha? Ainda emperrado, por causa da teimosia. É hora dessa casa, já estamos cobrando há bastante tempo um posicionamento do prefeito em relação a essa questão, mas temos que cobrar ainda mais, senhores, pois uma decisão precisa ser tomada. Se vai continuar a Casan, se não vai continuar a Casan, o que vai ser feito, o que não pode acontecer, nós assistirmos as nossas cidades que estão aqui na região avançando nesse quesito, e Barra Velha estagnada, parada. Isso é uma triste notícia para nós barravelenses. Falando ainda em Casan, hoje à tarde estive conversando com o seu Edenésio e também o seu Luciano. Algumas pessoas estão aí nas redes sociais reclamando. Eu moro aqui no Icaraí, o Icaraí eu sei que está com esse problema também, da água bastante amarelada. Hoje, nas ruas Capitão Furtado e Davi Pedro Espíndola, a água estava praticamente um café. Estava realmente muito escura, muito suja. Segundo o seu Luciano e o seu Edenésio, são algumas melhorias de rede que estão sendo efetuadas e acaba gerando aí essa saída, esse excesso de sujeira, mas que o problema já vai ser
já está sendo solucionado. Né? E ele pede que, muitas vezes, a própria Casan acaba não ficando sabendo dos problemas vivenciados aí pela população. Nós, hoje em dia, com as redes sociais, acabamos indo para as redes sociais, tornando público a nossa indignação em relação a várias questões, mas acabamos deixando de lado os órgãos realmente competentes para solucionar esses problemas. Então fica aí o pedido para que a população, quando tiver esse tipo de problema, que procure imediatamente a própria Casan, para que eles tenham um registro e que eles possam executar as melhorias, assim como todos os demais órgãos aqui da cidade. Pois não, vereador? Vereador Juliano, permite uma partezinha? O senhor falando em Casan, semana passada eu conversei com o prefeito a respeito exatamente desse assunto que o senhor está comentando. Falei com ele a respeito da decreto de utilidade pública para a Casan adquirir esse imóvel para fazer a ETA, né? No caso a ETA, no caso lá em Itajuba. Eu até tentei convencer ele de que a Casan adquirindo esse imóvel não vai influenciar em nada a tomada de decisão no sentido de ele querer continuar com a Casan ou não influencia o patrimônio da companhia, é uma situação à parte. Então eu falei para ele, prefeito, está lá o terreno, a imobiliária está esperando o decreto, está o dinheiro guardado para isso, né? Ele falou, Marcelo, eu vou conversar com o Dr. James, estou pensando muito sobre esse assunto, vou conversar com o Dr. James e durante esse mês de setembro vou tomar uma decisão. Então a gente espera que ele tome a decisão no sentido de realmente fazer o decreto, para que a Casan venha cumprir o que consta no contrato de programa, que é adquirir o terreno, para que posteriormente então seja dado andamento aí nessa estação de tratamento, né, que já vai contemplar o bairro de Itajuba. Então, a gente só acredita mesmo que ele vai tomar uma decisão, né, no sentido de fazer o decreto, porque o decreto, se não for feito aqui, a nível municipal, vai vir a nível estadual, né? E aí, claro que vai ter que entrar com o recurso, a Casan vai ter que tomar outros caminhos, né? Porque o que não pode é a companhia deixar de adquirir esse bem, né? Uma vez que ela tem a obrigação de cumprir o contrato. Não é uma questão de ela querer ou não, ela é obrigada. Ela é obrigada a cumprir o contrato. Obrigado, vereador. E aproveito a oportunidade para cumprimentar aqui o nosso amigo secretário Paiva, o Abel, né? Seja bem-vindo à casa. E já parabenizar para o grande trabalho, excelente trabalho que toda a secretaria está fazendo junto com a Matilde, está lá, e a Marcinha. Deus abençoe. Obrigado pela presença, Paiva. Deus abençoe vocês e continue fazendo esse grande trabalho que vocês estão fazendo aí na Secretaria de Obras. Então pois não. Juliano, aproveitando essa questão da Casan, na sessão passada até pedi ao senhor Rui, né, que um pedido nosso, dos vereadores aqui, para que ele esclarecesse, na semana retrasada, o presidente da Casan, o seu Galina, Walter Galina, esteve aqui no município, até por coincidência encontrou meu pai e tal, e então, aonde eu soube que ele estava aqui, e ele veio para falar com o prefeito. Então, para até poder esclarecer toda essa discussão, né, referente ao saneamento básico, para a gente também ter o conhecimento do que foi decidido. Como há um mês e meio atrás eu tinha feito uma visita ao presidente da Casan lá em Florianópolis, ele mesmo nos passou que é um contrato complicado a ser derrubado, né? Então, quem perde com isso é apenas o município, é a nossa cidade, são os nossos munícipes que perdem com isso. Nós, agora com esse acontecimento da praia ali, com a erosão que houve, com a invasão do mar ali, com a ressaca, a gente viu o quanto é importante o saneamento dentro do nosso município, né? É um tubo lá que chegou a formar uma rocha embaixo, Juliano, de sedimentação, de gordura, de esgoto, né? E que aquilo para nós só vai ficar negativamente timbrado, imprimido. Um município litorâneo e que tem tudo na mão para fazer o saneamento básico, mas às vezes por uma certa
teimosia ou um outro objetivo que ele tenha, mas que não é colocado ainda, né? Mas que a gente saiba então o que ele quer fazer, qual a solução a ser tomada, porque o saneamento não podemos esperar mais. Tá? Obrigado, Juliano. Com certeza é o que nós aguardamos, é um posicionamento por parte do prefeito e que ele realmente decida o que ele quer fazer e torne essa sua ideia pública. O que não pode acontecer é nós falarmos uma coisa aqui, a Casan falar outra coisa lá, o Executivo falar outra coisa, esse desencontro de informações. Vamos colocar os pingos nos is. Algo que me decepciona bastante na política é a falta de palavra. Eu fui criado pelos meus pais, e os meus pais me ensinaram. O azul é azul, o preto é o preto, o branco é o branco, é isso, é aquilo. Se é falado que vai ser assim, assim será. E, por exemplo, nessa questão da readequação dos cargos e salários da educação, onde desde maio que estão nos falando, vai vir em maio, vai vir em junho, vai vir em julho. Na última reunião aqui nessa casa, virá em setembro. Estamos hoje aí no dia 21 de setembro, dia 26, teremos a última sessão do mês, folha de pagamento agora do mês de setembro está fechando, infelizmente até o momento não chegou nada aqui nessa casa. Aí quem que está passando por mentiroso aí nas ruas? A secretária de Educação está passando por mentirosa, sim, professores já estão falando bastante dela nesse sentido, e eu também, enquanto professor, porque disse a eles aquilo que eu ouvi do próprio prefeito. Permite uma parte, vereador? Pois não. Essa situação aí é até um pouco chata, porque a secretária veio aqui e nos mostrou lá os valores, e o que está na boca dos professores é que essa casa não quer aprovar. Então eu acho que nós deveríamos marcar uma reunião com a secretária para definir essa situação, porque um é a secretária, o outro é o prefeito, o outro é o vereador, que os vereadores, se chegar nessa casa, nós vamos aprovar. Eu acho que está na hora de ela descer do muro ali e dizer para nós onde é que está o projeto, se tem realmente ou se não tem, para nós dar uma resposta para os professores, que eu estou cansado também de ser cobrado. Obrigado. Sim, vereador, existe um desencontro novamente de informações muito grande nesse sentido. Foi falado, inclusive, aí nas redes sociais que a Câmara negou esse projeto na semana passada, que nós rejeitamos. Esse projeto nem deu entrada ainda nessa casa. E, na verdade, também as pessoas falam, mas também não participam das sessões. As pessoas devem participar mais das sessões, acompanhar mais o que se passa aqui nessa casa, antes de estarem aí reproduzindo besteiras também. O vereador Juliano. Pois não. A folha está 3.487.000. Esse mês agora de agosto, essa foi o valor da folha. 3.480.000. Não tem condições, Juliano. O prefeito não vai mandar esse ano, ele vai mandar para ano que vem. Ele vai mandar dezembro o projeto para ser debatido, discutido, tramitado nas comissões para dar ano que vem. Então, não adianta a educação se iludir que vai vir esse ano, que não vai, porque a prefeitura não tem condições. Mas, vai aumentar 400 mil. Pois é, mas vai aumentar 400 mil, não é uma folha. Esse reenquadramento aí do pessoal da educação vai aumentar 400 mil. Eu acredito que vai vir em dezembro, final de novembro ou dezembro, para ser votado para ano que vem. Então, o vereador não tem culpa nenhuma. Foi tratado com a secretária, foi apresentado o projeto para nós, foi debatido, discutido. O prefeito gostou, aprovou, mas não tem como dar esse ano. Esse ano ele não tem como dar. Então, ele tem que chamar o pessoal da educação, principalmente a secretária. E a secretária Rosemary sabe disso. Ela sabe que a prefeitura não pode dar esse ano. Então, ela não quer assumir a responsabilidade, vereador, de chegar para o pessoal da educação e falar: pessoal, o projeto está pronto, infelizmente, esse ano não vai dar. Ela é a porta-voz do prefeito, ela tem que dar essa notícia, porque para isso o prefeito tem a secretária, para os momentos bons e os momentos não tão bons. Né? A intenção era boa, dá para esse ano, mas esse ano ele não vai dar, não tem condições. Mas então não podemos prometer o que não vamos cumprir. Uma parte, vereador. Pois não. A bagunça é tanta lá no Executivo
que na semana passada nós fomos cobrados pelo prefeito de um projeto que nem na casa não chegou. E não era esse, era um outro, que ele falou que estava aqui desde fevereiro e era desconhecido por todos os vereadores. E ele nos cobrou lá. Então é assim, ó, a coisa tá feia lá, tá bagunçada. Eu acho que falta lá gestão, comando, sei lá. O prefeito tem que chamar o grupo dele e dar uma apertada. Juliano, só para colocar em números, essa readequação da questão salarial e dos professores, ele, segundo eu soube, o impacto é 1.500.000 e alguma coisa, tá, ao ano. Então vai dar em torno de 132 mil a mais por mês. Esse seria, né, contando com o 13º, com tudo, então em torno de 1.500.000. Então, na verdade, teria que ver se isso não ultrapassaria, então, né, a capacidade dele, da lei da responsabilidade fiscal, né, que é a folha de pagamento. Isso. Mas lembrando que na reunião com os vereadores, a secretária disse que já havia, né, o dinheiro, que foi feita uma economia muito grande e que esse recurso estava garantido. Então, em reunião aqui nessa casa, ela nos passou que a economia esse ano ia ia dar em torno de quase 2 milhões de reais, que supria e sobraria ainda mais um pouco para investimento. Então alguma coisa está errada, alguém lá não está sabendo fazer a conta. Eu já vou encerrar, senhores. E só para encerrar, né, o assunto Casan, eu entreguei hoje no posto de saúde de Medeiros e também na escola um abaixo-assinado solicitando que a Casan faça ampliação de rede nos bairros Medeiros, Rio Novo, Rio do Peixe e Tinga. É fundamental que esse documento seja assinado pela comunidade, todas as famílias que têm interesse em ter água da Casan em casa. Lembrando que Medeiros e os demais bairros estão com um problema muito grave mesmo de falta da água. O postinho de saúde de Medeiros não dispõe de um pingo d'água hoje, o posto está seco, o banheiro do posto está interditado e eles precisam pegar água na vizinhança devido à falta de água. Conversando lá na Casan, eles pediram que fosse feito esse abaixo-assinado para acrescentar a indicação feita aqui nessa casa, pedindo ampliação de rede. Muito obrigado, uma boa noite. Vereador Tiago Pinheiro. Cumprimentar o presidente em exercício dessa casa, o vereador Dr. Jorge, em seu nome estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, comentar também a todos os amigos que se fazem presentes, em especial o secretário de Obras, o Paiva, o Abel e a Matilde, da Secretaria de Obras, a Márcia, da Secretaria de Assistência Social, comentar as amigas Mara e Zânia, que se fazem presentes aqui nessa casa, tendo convites, e, de modo geral, estendo os meus cumprimentos a todos e também aqueles que nos acompanham através do portal da Câmara. Hoje eu dividi o meu pronunciamento em 3 partes, mas antes de iniciar, até pegando um gancho da fala do vereador Juliano, não pedi a parte para não ser mais um aí a ocupar o tempo, mas é muito coerente esse discurso do vereador quando ele fala na falta de palavra, onde não apenas ele, mas eu também, acredito que vários vereadores, todos os vereadores aqui aprenderam que a palavra, quando empenhada, ela deve ser cumprida. E às vezes, quando se é feito promessas, em especial em época de campanha e depois ao longo do mandato, é muito fácil prometer, é muito fácil falar para a população aquilo que ela deseja ouvir, mas realizar é um pouco mais complicado. Então a questão, inclusive, vereador Juliano, sobre o aumento dos professores, o tão sonhado aumento dos professores, o vereador Marcelo comentou ali, em 140 mil reais mensal aproximadamente, e falar que hoje não tem recurso, não tem dinheiro para dar esse aumento, é um problema criado pelo próprio prefeito,
pois ele mesmo empenhou a sua palavra, não só no início do ano, mas também na campanha eleitoral, dizendo que ele ia manter a folha dele na faixa de 40%, a folha salarial, 40% da arrecadação do município. Ele voltou a empenhar a palavra dele também e não cumpriu, quando ele mandou para essa casa um projeto de lei que visava o aumento do número de cargos comissionados, e nesse aumento ele prometeu para os vereadores que ele não ia nomear os cargos, que ele ia criar os cargos, mas não ia nomear. Ele nomeou todos. Os secretários novos que ele criou estão todos nomeados. Será que se não tivesse nomeado não sobraria R$140 mil por mês para dar um aumento para os professores? Será que dar o tão sonhado e merecido aumento dos professores é menos importante do que nomear esses cargos comissionados, desonrando a palavra que ele mesmo empenhou aqui para nós vereadores? Mentiu para a gente, e infelizmente o projeto foi aprovado com base nessa mentira. Então, vereadores, e vereador Juliano em especial, a falta de palavra é um dos problemas mais sérios que acaba gerados na política e que acaba gerando também a corrupção, os desmandos, os desvios. Uma pessoa não consegue nem honrar aquilo que fala, como é que ela vai honrar o compromisso ético de ser probo, de ser honesto na vida pública? Então, de fato, é de se lamentar por esse episódio, como é de se lamentar também, Juliano, pelo episódio da Casan, que nós já cansamos de mencionar aqui nessa casa, que o que falta não é dinheiro, o que falta é vontade política, o que falta é uma assinatura. Quem sabe nós já teríamos essa obra iniciada, quem sabe nós já teríamos o tão sonhado esgotamento sanitário a ser realizado no bairro Itajuba, com possibilidade de extensão para todo o município, mas a vontade política acaba infelizmente falando mais alto, o projeto está parado, corremos sério risco de perder esse recurso, porque esse recurso não é de Barra Velha, que fique registrado, o recurso é da Casan, e a Casan, como mandatária da Água e Esgoto de Barra Velha, ela pode destinar esse recurso, que é fruto de um financiamento, para outro município, a qual ela também opera as águas e o esgoto, e ficaremos sem o nosso tão sonhado estação de tratamento de esgoto. Então, são problemas que nós vereadores aqui temos que administrar e ainda somos acusados de ter culpa, porque os problemas não são resolvidos e infelizmente nós não vencemos aqui em pedir, solicitar. Só vemos aqui a quantidade de indicações que foram lidas hoje. São todos pedidos que nós aqui imploramos, clamamos para que o prefeito possa executar, mas, de fato, as coisas não vêm acontecendo. Então, volto àquela minha fala inicial da divisão do discurso em 3 etapas. Vamos iniciar com alguns pedidos e até trazer algumas informações aqui, aproveitando a presença do secretário Paiva. Tem um pedido que nós vamos fazendo aqui nessa casa, a questão daquela rua principal ali da Quinta dos Açorianos, aquela rua de asfalto que está com um buraco enorme ali e voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais, cobrando as melhorias daquela rua. E hoje o secretário aqui me noticiou que a licitação que está comprando o asfalto, ela está em vias de fato aí de ser finalizada e quem sabe nas próximas semanas a secretaria possa ter o material necessário para tampar aquele buraco. Nós de fato, sinceramente, esperamos isso e confio pessoalmente no secretário Paiva que ele pode honrar essa palavra e atender esse pedido da população lá da Quinta dos Açorianos. Também falar sobre um pedido que foi feito e até fazer aqui uma indicação, seu Rui, a questão dos telefones públicos, dos orelhões aqui de Barra Velha. Algumas pessoas estão me cobrando que elas não conseguem mais acessar um orelhão porque quase nenhum funciona. Então, vamos providenciar que se não funciona, ou se arrume ou se retire. O que não pode acontecer é ter esse serviço público e ele não funcionar. Então, faça essa indicação à prefeitura que ela possa dar uma atenção na questão dos telefones públicos. Também falar um pouquinho sobre uma indicação que fiz aqui hoje, que também é alvo de alguns pedidos e reivindicações da comunidade, ali na Avenida Governador Celso Ramos, na entrada do nosso município. Aquele cruzamento com a rua Carlos Maia, em frente à rodoviária, tem gerado um transtorno gigantesco, e não é de hoje, há bastante tempo. E os carros eles desejam acessar a Carlos Maia ou descer a Paulo Silveira, e eles acabam parando no meio da pista para poder fazer essa entrada na via, e o trânsito acaba aumentando,
acaba gerando um engarrafamento natural, porque muitas pessoas vêm do São Cristóvão para o centro e vão do centro para o São Cristóvão, em especial nos horários de início e final do dia. E então eu peço também, através dessa indicação, e trago aqui para debate nessa casa, que, quem sabe nós possamos instalar então o segundo semáforo do nosso município, ali naquele cruzamento, e já começar a se atentar na questão do planejamento e mobilidade pública. Só um minutinho só para concluir essa fala. Ontem estive conversando com o Felipe Oliveira, que é filho do ex-vereador Nene, e ele mencionou que nas próximas semanas a Prefeitura estará começando a debater, através do Conselho de Planejamento, a questão da mobilidade urbana, a questão do planejamento urbano. Quem sabe a mobilidade, essas ruas, essas novas mudanças que pretendem ser feitas no trânsito, mereçam uma atenção especial de nós vereadores, da comunidade, porque não é só no verão que o trânsito em Barra Velha está caótico. Nos finais de semana, todos os finais de semana, o trânsito já está bastante caótico. Nos horários de final de expediente, início do trabalho, final do trabalho, o trânsito já está bastante caótico. Barra Velha está virando uma cidade grande no trânsito e o crescimento precisa ser acompanhado pelo poder público, em especial na questão de mobilidade. Então, por isso que trago essa questão aqui. Vereador Marcelo, que pediu a parte, pode seguir, que bom. Então, são alguns pedidos que faço aqui nessa casa, e também passo agora para a questão das notícias. Uma notícia bastante emblemática que foi marcada aí na noite de ontem, foi do nosso ônibus anfíbio. O nosso ônibus que quase mergulhou no rio Itajaí, e é tragicômico, pois apesar de ser um ônibus guerreiro, que está aí há anos na prefeitura, transportando o futuro de Barra Velha, que são os universitários, são os estudantes que vão até a Itajaí para poder acessar o ensino superior, esse ônibus quase acabou indo por água abaixo, fruto de uma barbeiragem de um motorista, foi de fato o que aconteceu, onde o mesmo se encontrava num local fora da rota habitual que deve ser feita. Os motoristas, eles via de regra, estacionam num estacionamento lá em Itajaí, porque não pode ficar parado em qualquer lugar, mas esse motorista resolveu desviar a rota e ir para outro local, e por uma infelicidade acabou ainda engatando a marcha errada e o ônibus quase caiu no rio. Então, fica de alarme para que tenha-se mais cuidado com o patrimônio público, tenha-se mais cuidado com o dinheiro público, para que não façamos com o que é público aquilo que a gente bem entende, achando como se fosse nosso. Quem sabe o município não poderia ter um prejuízo aí incalculável, porque não é apenas um novo ônibus que teria que ser comprado, mas os inúmeros acadêmicos que ficariam sem o acesso à universidade por esse período. O vereador, só permite? Claro, vereador. Onde é que estava o ônibus mesmo? O ônibus estava no mole, lá em Itajaí. Só faltou uma lua, então. Só uma lua lá em cima. Aí fechava, com chave de ouro. Peço que o vereador Maurício, como líder de governo, possa também levar essa demanda ao prefeito Walter e buscar entendimento o que esse ônibus estava fazendo lá nesse mole. E também falar sobre uma outra notícia, uma boa notícia dessa vez, que foi a reinstalação do aparelho de raio-x. Uma vitória dessa casa, cito em especial o vereador Tainha, que fez a cobrança, e nessa semana, após a cobrança dessa casa, o raio-x foi reinstalado e está funcionando. Permite uma parte, vereador? Claro, vereador. Só esses dias que o raio-x voltou a funcionar, foram mais de 90 raio-x já feitos, das 7 da manhã até as 19 horas. Sendo que é PA, epidemiologia, casos de tuberculose, e a policlínica da ortopedia. Então, só não está funcionando a partir das 19 porque tem um técnico de folga, inclusive a Secretaria de Saúde já foi notificada pelo Conselho Regional que falta um coordenador do raio-x. Eles receberam uma notificação. Então, eu sugiro aos senhores vereadores, quero até agradecer aos vereadores que me acompanharam naquele discurso, que essa vitória é nossa, que se fosse também pela vontade do secretário, o raio-x estava desmontado. Como eu repito sempre nesta casa, ainda bem que tem pessoas humanas e competentes que trabalham lá dentro, que não deixam o povo à mercê. Então, eu até sugiro aos vereadores, os nobres colegas, que como nós somos alvos de tudo nessa cidade,
A secretaria que não funcionar, nós chamamos para emoção. Vamos conversar. Como é que agora funcionou? Como é que agora está instalado? Vereador Juliano. Como é que agora está instalado? Como é que agora o secretário deixou de mentir e o raio-x estava instaladinho lá, bonitinho? Então, a secretaria que não funcionar, nós temos que chamar para a emoção e mostrar para o povo qual é o nosso trabalho. Obrigado, vereador. E é, de fato, vereador Tainha, algo a ser valorizado aqui nessa casa, e até contar uma pequena passagem. Diariamente eu tenho o hábito de ouvir os jornais que são noticiados através da rádio, e aqui em Barra Velha, infelizmente, a Rádio Aquarela não tem mais o seu jornal matinal, apenas ao meio-dia, mas as rádios da região aqui, elas possuem o seu jornal matinal. E eu ouvindo uma rádio ali de Joinville, num programa de notícias, e o jornalista mencionava sobre os problemas gerados na cidade. As pessoas, via de regra, ligavam para a rádio mencionando os problemas muito similares a esses, como o do raio-x, como o problema das águas, como o problema esses que noticiamos aqui. E o jornalista, no alto de seu esclarecimento, disse que os problemas que se encontravam na Secretaria de Saúde ou na saúde, problemas similares a esse, um exemplo muito claro como foi esse aqui de Barra Velha. Ele é culpa dos políticos e ele ainda sugeriu à comunidade que pegasse papel e uma caneta e anotasse o nome de todos os vereadores eleitos e não votassem mais neles porque nenhum prestava. Como se a culpa dos problemas dos postos de saúde fossem dos vereadores. Como, trazendo para a nossa realidade, como se a culpa da falta de raio-x fosse nossa dos vereadores. Então, sugeria ele que fosse anotado o nome de cada um de nós, e na próxima eleição, se fôssemos candidatos à reeleição, se tivesse o nome na lista, não podia mais votar, porque não prestava. E às vezes as pessoas acabam ouvindo isso e levando a sério, achando que a culpa dos problemas da cidade é simplesmente porque o vereador não quer fazer. E nessa casa a realidade é outra. Nós cobramos muito, fazemos indicação, muitas das coisas que cobramos são realizadas, outras não são realizadas. Quando são realizadas, nós enaltecemos, elogiamos, divulgamos. Quando não são, nós cobramos novamente, insistimos, aí não deixa a peteca cair. O nosso trabalho a gente faz. Vereador, sim, Maurício. permite. Pois é, ontem eu fui cobrado a respeito do asfalto das Simas, como se nós que temos que executar, a gente cobra do prefeito. O prefeito falou até o final do ano, até. E eles cobram da gente como se a gente tivesse que resolver isso na hora. Né? Quero aqui cumprimentar o secretário Paiva, o coordenador da ABEL, a Matilde, que sempre é prestativa. Né? Grande abraço aí. Nossos parabéns aí pelo serviço também prestado ali na beira-mar, ali, estava sempre presente ali, coordenando o serviço, seu Paiva. Parabéns. Pois é, meu amigo, é isso aí. A gente é cobrado e eles querem tudo para a hora, como se a gente fosse executasse, né? Vereador Tiago, uma parte, e até bem colocada a situação, que hoje, no dia de hoje ainda, acompanhando ali um grupo em que eu faço parte, no WhatsApp, vi até um empresário aqui de Barra Velha, que se diz bastante crítico, e a gente sabe que ele é bastante crítico, não vou falar em nome aqui, e que então foi postada uma matéria que circulou essa semana, até pela visita do Dr. Jorge lá em Brasília, junto com o cunhado dele, Ricardo Barros, e ele, parabéns, nobre Edil, como a gente também elogiou muito esse trabalho em que o Dr. Jorge fez lá, Tiago. E embaixo ele colocou assim, até que enfim algo relevante, porque essa Câmara de Vereadores só aprova nome de rua. Então eu quero deixar bem claro aqui a esse cidadão, que é bastante conhecido aqui, que tem uma empresa aqui, e que não é burro, ele é um cara inteligente, mas que eu acho que falta um pouco de interesse dele em acompanhar nossos trabalhos, e eu sei que ele está nos assistindo, porque ele vê toda a sessão, e ele para de falar besteira, porque estamos aqui cobrando sim do governo municipal, sempre cobrando. Independente se votamos ou não, ou quando votamos aqui em algum projeto do governo, não é para prejudicar o nosso município, e sim colaborar com o governo para trazer benefícios para a nossa sociedade. É para isso que nós estamos aqui. Não estamos brincando nessa casa, ninguém está brincando aqui. Dos 9 vereadores, todos estão trabalhando. Então quero deixar bem claro aqui, porque isso deixa a gente chateado, porque em todo momento a gente tem trabalhado e buscado uma solução para os problemas da nossa cidade. Desculpa, vereador Thiago, que hoje não vou ocupar a tribuna, e aproveitei então o teu tempo, peço até ao senhor presidente
hoje o exercício do Rogério, até que dê esse tempo a mais aí para o Tiago, porque é algo que a gente tem que falar, porque a gente fica aguardando para a gente, Tiago, tá? Algo que a gente vem trabalhando e fazendo com que aconteça as coisas dentro do nosso município. A gente sabe da dificuldade que o município tem, realmente não acerta em tudo, mas nós tentamos ajudar o município para que ele acerte nas coisas certas. Obrigado, vereador. Pode falar, doutor Jorge. Tiago, se vira nos 30 aí. Já passou. Ah, sim. O tempo. Você que Por favor, conclua. Só uma depois parte, eu falo. vereador. Depois... Pegando um gancho ali no discurso do vereador Maurício, sobre a questão das cimas, vereador. A nossa parte aqui na casa a gente fez. O prefeito mandou o projeto solicitando que fosse autorizado o empréstimo. Nós aprovamos de imediato. Agora cabe ao prefeito fazer a parte dele. Pelo menos falar qual rua que vai fazer. Nem isso ele passou para nós. Concluindo então, vereador Jorge, apenas fazer 2 convites. O primeiro convite é, a nível cultural, informar que nesse final de semana estará acontecendo o show da humorista Dete Peixeira, aqui em Barra Velha. Mais uma vez ela vem em Barra Velha, então é importante sempre divulgar, exaltar os eventos culturais que acontecem nesse município. Fica aqui o convite para dia 23 de setembro, no sábado, irá acontecer esse brilhante espetáculo na Sociedade Recreativa de Barra Velha, e também informar a todos que já estão abertas as inscrições para o passeio ciclístico promovido pela CDL. E nesse ano não será no dia 12, será no dia 15 de outubro, no domingo. Então, a todos os vereadores aí também possam propagar essa informação, que o passeio ciclístico da CDL acontecerá no dia 15 de outubro, na parte da tarde. As inscrições estão abertas, e a todos os vereadores que desejarem também participar pedalando, o convite está feito. E por fim também, desejar a todos que tenhamos um excelente final de semana, uma excelente semana, e também em tempo cumprimentar o meu amigo Robson Ravache, que se faz presente aqui nessa casa, grande empresário, e torcendo aí que ele possa também trazer os investimentos que ele está fazendo lá no município de Araquari também para o nosso município, e que também tenha sempre um sucesso na sua vida profissional e pessoal. Também cumprimentar o Rafael, que também se faz presente. E a todos, nosso muito obrigado. Gostaria de cumprimentar todos que estão presentes, em especial o secretário de Obras Paiva, a Matilde, também da Secretaria de Obras, e dizer que realmente eles, desde o começo, eu poupei de persegui-los na secretaria, porque no início do governo, sempre, eu não sei porquê, mas parece alguma coisa assim meio que de propósito, cada prefeito que assume encontra tudo quebrado. E eu fui ver. Tanto na área da saúde, como na Secretaria de Obras, pouco caso com o material público, com os equipamentos, com maquinário, etc. Então é difícil para um prefeito, não defendendo nome nenhum, eu falo para o prefeito de maneira geral, em qualquer cidade, qualquer canto do país e do mundo, que assuma uma prefeitura com dívidas e com maquinário quebrado, até se estruturar, é difícil. Com a rede social, a cobrança é imediata, de madrugada, qualquer hora, qualquer segundo, qualquer minuto. E aqueles descontentes que não ganham a eleição cobram mais ainda, porque parece que criam dentro de si um ódio tão veemente que todas as culpas de anos de falta de qualificação e de investimento no município têm que ser resolvido agora, já nesse instante, senão amanhã já é tarde. É chegado o momento, no nosso país, e o nosso município faz parte dele, de se puxar pela consciência, pelo conhecimento e, por tudo, pela qualificação de gestão aonde formos trabalhar. Cada secretaria precisa se organizar de tal forma de ser capaz de gerir os recursos que tem e com eles fazer o que se pode ser feito. Sempre dando satisfação à população e aos representantes dessa população, aos vereadores, para que a gente não fique sobrecarregado de pedidos. É impressionante, você não pode ir na igreja, você não pode ir no supermercado, você não pode ir no banco, você não pode ir em lugar nenhum. Você não tem liberdade de ir e vir de tanta cobrança.
Só que quem está preparado psicológico e emocionalmente e com conhecimento sabe se defender. Então acredito que o Paiva e a Maltilde devem ter passado cada sufocão, que não foi pouco. Mas eu admiro cada um de vocês e toda a equipe que trabalha. Assim como a Bel na garagem, como a Bela Márcia, né, que sempre está lá na assistência social, se virando nos 30, nos 20, nos 10, como pode. Porque parece que é só abrir a porta da assistência social, tudo é emergência. É tudo para ser resolvido agora, já nesse instante, nada pode esperar. Mas parabenizo e peço que todos tenham um pouco de paciência, até que a parte gestora do município como um todo cresça, se eduque e se torne mais transparente o que é cobrado por todos. Quero agradecer a presença do Cristiano Delfino, um rapaz que eu conheço desde criança, sei que é uma pessoa que luta, batalha, e que hoje está na Secretaria de Saúde, fazendo a parte assistencial e de assessoria. A Rafael 101 tubos, né? É pouco, né? O cara tem só 101, né? É bastante tubo, né, Rafael? Ao Ravache, que se encontra aqui, que também são empresários queridos, o Robson, né? Que são pessoas que lutam pela cidade e lutam pelos políticos que fazem parte da cidade, principalmente os políticos que eles confiam. E aqui todos nós confiamos em vocês, como profissionais, e pelo trabalho e pela dignidade que vocês trazem para a cidade. Parabéns. E os demais que se encontram presentes, também o nosso vereador Mirim, os funcionários dessa casa, o Gilvan que está na imprensa, todos, né? Todos sejam bem-vindos, o Elton que acaba de chegar, que deve ter passado um sufoco medonho, uma hora era incêndio, outra hora era tsunami aqui do tsunami do Costão, né? Então, faz parte da vida, a gente vive aqui mesmo e o clima ele age e vem justamente causando alguns danos para quem nesse planeta vive, principalmente para quem causa muito dano ao meio ambiente, vai ter uma resposta disso. Quanto à Casan, eu gostaria de lembrar que as oportunidades, elas vêm, mas elas vão. Inteligente é aquele que sabe aproveitar das oportunidades. Quando se deixa a oportunidade embora, aquela oportunidade nunca mais volta. Pode vir outro tipo, melhor, pior, mas vai ser outro. E aquela oportunidade perdida, que poderia ser investida, se vai ficar a Casan ou não vai ficar, pega a oportunidade que tem, leva adiante. Se falta força e coragem para isso, reúne a sociedade junto, discute, chama pessoas competentes, existem gente muito competente que gostariam de participar e não vem, porque às vezes a pessoa se emburra, se fecha e diz não quero e acabou. O não querer e acabou, não pode ser assim. Nós somos representantes de uma maioria, não posso representar o meu desejo e o meu pretendimento. Eu tenho que representar os desejos e a ansiedades daqueles que me elegeram e me colocaram aqui. Quanto aos professores, mais do que nunca é justo os aumentos, a recolocação, e no Brasil inteiro, os professores não estão nem defasados, estão escravizados de salário. Acho, sinceramente, que poderia ser dado o aumento, porque quando se tem dinheiro para investir em outras coisas, não é 100 e poucos mil reais que vai quebrar as pernas da prefeitura, não. Durante 2, 3 meses, até que tenha um orçamento para o ano. E também, o que mais acontece, que às vezes todos cobram, e que talvez a prefeitura hoje se sinta entalada, é que ninguém previa que a prefeitura ia perder tanta arrecadação. Não só a prefeitura, o Brasil como um todo perdeu muito. Por quê? Por causa de uma tal de reforma política que não foi feita. Repito, estive em Brasília, o Tiago estava presente, o Maciel também estava presente, eu gritei lá na plenária que o Brasil não precisa de reforma política. O Brasil precisa de políticos, de reforma de políticos. Porque a reforma política, ela não precisa ser feita, ela precisa mudar a capacidade, a coragem e o caráter dos políticos.
para não se deixar envolver por empresas, empreiteiras que corrompem a sociedade e destroem o país como um todo. Gostaria de lembrar, que eu já lembrei desde o começo, as dificuldades, e também de citar quantas pessoas agem com ignorância quando cobram de nós vereadores, como se fôssemos culpados pela chuva, pelo vento, pelas catástrofes da natureza e pela administração que às vezes não chega a tempo. E às vezes o administrador nem conta para nós qual é o nível de investimento que ele pode e não pode. Existem leis que bloqueiam ele de muita coisa, né? Muita coisa, ele é bloqueado, ele não pode investir como poderia e como gostaria. E promessa de campanha tem 4 anos para ser cumprida. Tomara que 70% seja cumprida e a sociedade fique agradecida por isso. Encerrada a palavra livre, e em atendimento aos dispostos no parágrafo 1º do artigo 67 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, dou conhecimento ao plenário das matérias para deliberação. Boa noite, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a equipe da Prefeitura, a Secretaria de Obras, seu Paiva, juntamente com a Abel e Matilde, da Secretaria de Bem-Estar Social, a Márcia, nossas amigas Mara, né, e Rosane, empresário Ravache e Rafael, pela presença, em especial aqui ao Chico Dudanga, né, ex-secretário do nosso município, e ao professor Lanches, aqui, nosso camarada, amigo, né, que está quase sempre presente aqui nas sessões. Ao coronel e ao Nego, que é colega da gente, que assiduamente, né, todas as sessões está aqui. Senhor presidente, temos aqui apenas indicações, que será colocada para discussões. Indicação número 75/2017 do Poder Legislativo, do vereador Dr. Jorge Mário Borghetti. Requer ao chefe do Poder Executivo que determine junto ao setor competente aplicar as cláusulas contratuais, acionando legalmente a construtora responsável pela obra da UBS, Unidade Básica de Saúde Manuel Miguel Pinheiro, cito a rua Milintino da Costa, centro, no sentido de efetuar reparos na estrutura do prédio recém-construído, posto que, não obstante há pouco tempo de uso, já apresenta diversos problemas decorrentes de rachaduras, goteiras, vazamentos, os quais exigem e carecem o devido conserto, no prazo contratual de garantia do imóvel. Requerimento e indicação. Agora, discussão. Como foi um requerimento meu mesmo, ele já está bem explícito do que acontece. Isso foi numa visita que eu fiz já desde o começo do ano sobre todos os bairros, quase todas as ruas da cidade, todas as praças, todas as praias, todos os morros, todos os lixões que podem existir, canto, recanto, postos de saúde, escolas, e me deparei com vários casos que me chamam a atenção, uma construção nova, recém-inaugurada, ter todos esses problemas, né? Então eu solicito que o Poder Executivo tome uma decisão, uma atitude, chamando a empresa construtora, porque acredito que deve estar ainda dentro do prazo de validade, né, digamos assim, de garantia do que foi feito. Pode ser discutido por mais alguém também que queira. Ninguém quer? Então, encerrada a discussão. Indicação número 96/2017, do Poder Legislativo, do vereador Maurício Simas. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine junto ao setor competente sejam efetuadas obras de manutenção nas instalações da Unidade Básica de Saúde no bairro Rio Novo, com ampliação de estrutura e instalação de sistema de comunicação via telefone e rede de internet. Indicação em discussão. Pois é, senhores, eu estive visitando lá e vi que está isolado aqui lá. Realmente não tem comunicação, não tem nada, sabe? E era um mato tomando conta e assim vai, cara. Rapaz do céu, lá estava um sufoco. Mas pelo jeito parece que já foi arrumado, que demorou aí, mas
fiz a indicação e já corro atrás, né? Eu não faço a indicação e deixo. Eu vou lá atrás, falo com o secretário, né? Falo com o pai, falo com o Levi e assim lá, cara. E já deram jeito no negócio lá. Vereador, eu acho que o senhor faz a indicação já sabendo que eles estão indo lá arrumar. Eu estou desconfiado disso aí. Eu estou vendo umas indicações assim que está indo, mas não é por esse sentido. Esse é ser líder do governo, né? Nós temos que dividir, então, esses acontecimentos aí. Tu tem que ir lá, cara. Não adianta só fazer aqui, né? Conversa com o secretário e segue, cobra, né? Não adianta se acomodar aí. Indicação encerrada. Indicação número 97, 2017. Do Poder Legislativo, do vereador Maurício Simas. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine junto ao setor competente sejam efetuadas obras de manutenção na Escola Isolada Municipal José Miguel Zimmermann, no bairro Rio Novo. Indicação em discussão. O vereador Marcelo, agora tu vai ficar louco. Eu vou dizer para ti, já está pronto. Já está pronto. Então confirma aqui o que eu relatei agora há pouco. É que demora demais para ler isso aí, mas já foi, quer dizer. Encerrada a discussão. Indicação número 102, 2017. Vereador Eduardo Pérez. Indica ao Poder Executivo Municipal realizar a pavimentação da rua Manuel Correia, localizada no bairro São Cristóvão. Os moradores da referida rua vêm sofrendo há anos com as condições da via pública, ao qual se apresenta com diversos buracos e ocasionando pó nas residências locais. Indicação em discussão. Essa rua ali, eu também queria que tivesse pronta, mas não está. Ela liga a José Nazário até Ambrósio Melchioreto. E eu espero que o prefeito coloque junto, naquele orçamento que nós aprovamos, naquele financiamento lá, essa rua, que é muito importante. É uma das principais de acesso que liga a José Nazário até a Ambrósio Melchioreto. Obrigado. Lembrando que é uma das poucas ruas ali no bairro São Cristóvão que falta ser pavimentado, ligando a José Nazário Luiz. Se nós for analisar desde lá do colégio, desde o Mercado Isidório até a proximidade do Davi ali, acho que talvez seja a única rua que esteja completamente sem pavimentação. E eu sugiro ao prefeito, como é uma rua grande, se ele não conseguir fazer ela num todo, mas que faça pelo menos uma parte esse ano, quem sabe no orçamento do ano que vem, com o IPTU, e faça mais um pedaço, e em 4 anos conclua essa obra. Está lembrando, né, vereador Nando e Itainha, que essa rua é a maior rua de São Cristóvão, onde, né, ela tem, e está praticamente toda com residência. Né, uma rua que sofreu muito nas cheias, então que se preste atenção também na parte pluvial, secretário, né, porque é isso que o povo sofre. Joga-se asfalto e esquece da tubulação. Mas como teremos agora audiência pública, né, referente ao plano das águas, né, fluviais, é importante prestar atenção nisso. E acredito, então, até que com esses 7,5 milhões, esta rua seja contemplada junto, né, vereador, dentro desse projeto, desse financiamento. Encerrada a discussão. Indicação número 103, 2017, por proposição do vereador Nando, indica ao Poder Executivo Municipal a pavimentação da rua Francisco P. Correia, localizado no bairro São Cristóvão. Os moradores da referida rua vêm sofrendo há anos com as condições da via pública, ao qual se apresenta com diversos buracos e ocasionando pó nas residências locais. Indicação em discussão. Vereadores, essa rua também fica ali próximo ao Colégio Davi, uma lateral do Colégio Davi. Uma parte dela já, duas no início e o fim dela já está pavimentado, faltando só um pedaço, um eixo no meio ali dela, né, que vai desde os fundos do campo São Cristóvão até a esquina lá da antiga fábrica do atual prefeito. Quem sabe agora também faça aquele pedacinho ali, tendo que aquele pedaço ali tem vários moradores que hoje sofrem com lama, com chuva,
E, enfim, é um pedaço pequeno, quem sabe a prefeitura possa contemplar e finalizar essa obra ali. Vereador Nando, até lembrando que aquele trecho efetuado ali que tem no início, atrás, ao lado do Colégio Davi, até nem foi o município quem fez foi o proprietário daquele conjunto de prédio, né, com lajotas de reuso, que foram lajotas que foram retiradas na vez passada, e aí ele efetuou a colocação delas, pagou, né, a mão de obra, colocou areia e tal, e efetuou o calçamento. Até a tubulação daquela rua, quem comprou os tubos foi o Eugênio, na época da consultora Almeida, né? Lembrando até que essa indicação é tanto do vereador Nando quanto do vereador Tainha, certo? Encerrada a discussão. Indicação número 104, 2017. Proposição do vereador Eduardo Pérez, Tainha e Nando. Indica ao Poder Executivo Municipal continuação da pavimentação da rua José Alberto dos Santos, localizada no bairro São Cristóvão. Indicação em discussão. Discussão encerrada. Indicação número 108, 2017, do vereador Dr. Jorge. Propõe indicação ao Poder Executivo para que seja criada a Secretaria Regional em Itajuba, para atender o bairro Itajuba e região. Indicação em discussão. Bom, eu acho que todo mundo sabe a distância de Itajuba até o centro de Barra Velha. Nós, de Barra Velha, sabemos a dificuldade que a população de Itajuba tem para a acessibilidade com o centro. Não temos uma linha circular com uma frequência como deveria de ter. Há anos já deveria ser implantada e não tem. Muitos de Itajuba se beneficiam em ir para Pissarras resolver os problemas que poderiam ter sido resolvidos aqui, né? Mas, como se diz na parte administrativa, é complicado, é difícil. Seria de extrema inteligência colocar uma prefeitura regional, né, digamos assim, de bairro, como se coloca, né, uma administração, aonde pode ser atendida aquela população com seus anseios, facilitando, assim, uma melhor administração de toda aquela região. Encerrada a discussão. Indicação número 109, 2017, do vereador Dr. Jorge. Propõe indicação ao Poder Executivo para que sejam feitos reparos na quadra de esportes da Escola Manuel Antônio de Freitas, no bairro Itajuba, visando facilitar o acesso dos alunos com deficiências físicas, visto que no local há muitos buracos, prejudicando a sua locomoção. Indicação em discussão. Aqui é mais um daqueles casos que eu acho assim, que seria até desnecessário chegar até essa casa. Existem professores, existem diretores, existem monitores, existem pessoas responsáveis por vigiar, zelar e cuidar da escola. Se a escola não está tendo acessibilidade para aquele que tanto necessita e precisa, é lei. Não tinha nem que passar aqui nessa casa. Tinha que ser resolvido o problema e acabou. Assim como tem muitos buraquinhos aí incomodando, atrapalhando e resolvendo, e interferindo na vida das pessoas, tem que ter autoridade gerencial de um diretor escolar, de uma secretaria de educação, que tome atitude. Sabe, senão daqui a pouco vai virar aqui um verdadeiro supermercado de queixas, de problemas, de não sei o quê, de indicação, de pedido para calçar a rua, calçamento, não sei o quê, e tira-se da prefeitura o dever de fiscalizar a cidade, de ir atrás, de ver as obras que precisam ser feitas. E impede o vereador de criar leis e de buscar melhoria para o município. Dr. Jorge, o senhor pode ter certeza absoluta que os professores, os diretores, nós estamos todos fazendo a nossa parte, tá? Inclusive, enquanto professor, levei o secretário Paiva até a escola para averiguar essa situação, mas quem não está fazendo a parte é o governo.
As escolas estão fazendo a parte delas, sim. Tá aí, eu sou testemunha disso. Eu quero aqui defender também, doutor Jorge, né, o empenho de todos os diretores referente aos problemas de cada escola. Eu até ia colocar que o vereador Juliano há muito tempo, e faz tempo, Juliano, que você comentou esse acesso para a quadra, para o ginásio, da dificuldade das crianças, principalmente em dias de chuva, onde não tinham, né, nenhuma lajota, pai. Temos que dar um jeito, tem umas lajotas soltas lá, para nós levar para lá e tentar pavimentar aquilo, porque a dificuldade é grande, doutor. Parabéns pela tua colocação aqui, mas eu queria lembrar que o vereador Juliano já tinha colocado a situação há muito tempo, há mais de 3 meses, né, e peço ao Paiva aí, Paiva, que dê uma atenção especial lá, né, para os diretores que dão a parte deles, mas eles não podem fazer mais do que está na possibilidade, né, coisas que dependem realmente da Secretaria de Obras e do município, né, da estrutura administrativa ali também. Obrigado. Ou talvez a gente tenha que fazer o que se faz em São Paulo, tomar as ruas, invadir os espaços públicos e cobrar aquilo de que nos é direito, né? Não precisa chegar a isso, acho que deve ser resolvido essa questão o quanto antes. Só permitam comentar a respeito desse assunto. Vocês notam que todas as secretarias está de uma forma ou outra ligada à Secretaria de Obra, depende de alguma forma das ações da Secretaria de Obra. Então note que além da Secretaria de Obra ter que dar uma resposta para a comunidade em geral, nas demandas do município, que são muitas, são centenas de milhares, ainda tem que dar um suporte, a Secretaria de Obra tem que dar esse suporte para as demais secretarias, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação e demais, secretaria. E não puxando o saco aqui do secretário Paiva e sua equipe, mas a Secretaria de Obra, se vocês comparar o que a Secretaria de Obra tem de custo para o município, comparado com as demais secretarias, é a secretaria que menos onera a folha. É a secretaria que assim, comparando com o que é investido nas demais secretarias, a Secretaria de Obra fica aquém. Eu sei das dificuldades, muitas vezes, de pagar uma hora extra para um servidor que trabalha na Secretaria de Obra, um servidor que trabalha sobre hora na temporada de verão, que tem que começar às 5, 4 horas da manhã. Então é assim, ó, eu sempre cobrei e vou continuar cobrando do prefeito uma atenção especial para a Secretaria de Obra. A Secretaria de Obra, ela tendo condições, infraestrutura adequada, profissionais adequados, quantidade suficiente de profissionais adequados e encarregados adequados, o secretário vai poder atender a comunidade a contento, como já está atendendo, né? E atender a demanda das demais secretarias. Então, precisa haver um cronograma, um planejamento das secretarias e levar essas demandas para o secretário de obra, para que o secretário possa fazer um cronograma, um planejamento e poder atender no decorrer do ano essas demandas, uma vez que o contribuinte está 24 horas na cola do secretário e os demais encarregados cobrando a colocação do tubo, cobrando a limpeza da vala, cobrando o patrulhamento da rua, cobrando melhoria nisso, melhoria daquilo, os vereadores cobrando, o prefeito cobrando, todo mundo cobrando. E aí agora as secretarias todas, um quer lajota, outro quer acesso, outro quer aquilo, outro quer aquele outro. Então precisa haver, vereador Juliano, que é o que mais defende aqui essa demanda da educação, é o vereador que mais luta por isso. Tem que haver um planejamento dos diretores de cada escola, junto com o chão da escola, que é o teu projeto, apontamento do que precisa ser feito ao longo do ano, e esses apontamentos todos em via de relatório tem que ser entregue na mão do secretário Paiva, para que ele, no decorrer do ano, ele vá intercalando a demanda que tem, de tudo, né, com essa demanda da secretaria, principalmente da educação, que tem dezenas aí de CIs, creches, escolas e postos de saúde para fazer limpeza em volta. Enfim, é uma loucura, é uma coisa extraordinária e profunda a demanda que a Secretaria de Obra tem, e eu sei das limitações. Poucos funcionários, pouco maquinário
e o orçamento reduzido. Esse é o grande problema, vereador Simas, trabalhar com o orçamento reduzido. Muitas vezes ainda ter que confrontar os funcionários, hora extra, marmita e combustível, é complicado, mas a gente acredita que é possível sim fazer. Já que tocou nesse assunto, e sem falar nos funcionários concursados, né? Que muitas vezes até, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra agora, falta com respeito com seus superiores e eles não conseguem mandar embora. Eles mandam lá dentro. E até isso acontece, né, seu pai? Já presenciei alguma coisa ali. Tá louco. Encerrada a discussão. Indicação número 111, 2017, do vereador Maurício Simas. Propõe indicação ao Poder Executivo para que seja efetuada a reforma do muro do cemitério de Itajuba, tendo em vista que já caiu parcialmente em uma das laterais. Solicita também que seja feita uma limpeza e manutenção geral, descartando vasos com acúmulo de água e colocando placas de conscientização, visando evitar a proliferação de mosquitos, principalmente o mosquito da dengue. Indicação em discussão. Quem fez essa reivindicação para mim foi o ex-vereador Jovem. E como esse governo é porreta, já está pronto lá o serviço. Já está pronto. Mais uma vez se confirma, vereador Maurício. Ô, vereador Maurício Simas, parabéns pela tua investidura aí nessa questão do muro. Agora, segundo o seu Olívio Bordim, não tem mais aonde sepultar ninguém. Acabou tudo. Acabou as caixinhas para colocar o guardamento das pessoas, não tem mais. Então, ou vai ter que cremar e as pessoas vão ter que guardar em casa, né? Ou vão ter que pedir lá para o pessoal do cemitério do Medeiros, né? O pessoal lá que cuida do cemitério lá, ou para o cemitério dos evangélicos lá no Medeiros também, ou vão ter que conversar com o prefeito Clésio para encaminhar lá, fazer uma ala da Barra Velha lá na São João Taperiu, porque não tem mais aonde sepultar ninguém, acabou tudo. Ou vão ter que ampliar de alguma forma ali a construção de novas caixas ali no cemitério municipal aqui do centro, né? Não sei de que forma vai ter que ser feito isso, mas é um assunto seríssimo, seríssimo. Daqui, antes do final do ano vai estourar bomba, vai estar gente aí correndo para cima e para baixo com um defunto que não vai saber onde colocar esse defunto. Então, o muro é um dos menores problemas que já foi resolvido. Depois eu quero ver onde botar os defuntos depois. Encerrada a discussão. Indicação número 112, de 2017, do vereador Maurício Simas. Propõe indicação ao Poder Executivo para que seja efetuada a dragagem da entrada do canal da Barrinha de Itajuba, tendo em vista que o mesmo já está assoreado, dificultando o fluxo de embarcações. Vereador Maurício. Eu recebi várias fotos lá dos barcos lá, não é atolado, como é que se diz, encalhado lá, várias fotos. E fui atrás de volta, dessa indicação, já fui atrás. E essa draga já vai vir até sexta, até que segunda-feira a draga está lá. E hoje eu fui atrás de alguns barcos para ver se puxa essa draga lá de São João até ali na Barrinha. E tem alguns lá que já se manifestaram, vamos buscar. Vereador Maurício, até eu ontem também fui ver a respeito dessa dragagem. Até essa draga, na verdade, se encontra aqui na Lagoa. E já tem a licitação desde a gestão passada, né, onde ele tem 100 horas ainda para dragar, então ele vai ser levado essa draga. Eu fui atrás ontem disso aí, até válido. Encerrada a discussão. Indicação número 113, vereador Maurício. Propõe indicação ao Poder Executivo para que seja construído o mole sul da Barrinha do Rio Itajuba. Vereador Maurício. Essa agora eu estou... Não, senhores, mas ali é obrigado a fazer isso ali. Vai ter que fazer já para evitar esse acionamento ali, né? Mas logo, quem sabe, mais um pouquinho para frente não aconteça. Encerrada a discussão. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 26 de setembro de 2017, terça-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo, situado à Rua Pedro de Alcântara Freitas, número 125, Centro.
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.